Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Agora é oficial. O novo Windows chega no final de julho, mais precisamente no dia 29. E o lançamento promete mexer com muita gente no mundo inteiro, especialmente porque, pela primeira vez, a Microsoft vai oferecer o update de graça para todo mundo que hoje tem o Windows 7, 8 ou 8.1 instalados. Além disso, a nova versão do sistema operacional mais popular do mundo promete trazer várias novidades. Preparamos um resumão com tudo que tem a ver com o novo Windows, inclusive com informações para você garantir a sua cópia. No final do programa, você confere o caminho das pedras. Antes, os outros destaques de hoje. Recentemente foi descoberta uma gigantesca falha de segurança na internet. O problema afetava e ainda afeta milhares de sites, especialmente os de comércio eletrônico. Pelo tamanho do problema, muita gente começou a se perguntar se não há algo de muito errado na própria estrutura da web. Nós fomos investigar. Você já viu essa história? O governo brasileiro promete colocar uma inovação tecnológica na rua para facilitar nossa vida. Passa o tempo, o projeto atrasa, não sai do papel e fica tudo por isso mesmo. A história parece estar se repetindo com o novo sistema de identificação de veículos. Saiba do que se trata. Os implantes cocleares não são novidade. Já existem há um bom tempo e oferecem esperança de audição para milhares de deficientes auditivos. A boa notícia é que, com a tecnologia digital, eles estão ainda mais eficientes e acessíveis. O Olhar Digital Plus está começando. Novo sistema de identificação de veículos. Um sistema nascido na era digital, cheio de recursos, que, entre outros benefícios, pode dificultar a vida dos ladrões. Assim, o governo federal apresentou o SINIAV, Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Era para ter começado a funcionar antes da Copa do Mundo de 2014. Atrasou. O governo prometeu que o processo começaria na metade desse ano. Mas... Você que nos acompanha ficou sabendo em primeira mão os detalhes do SINIAV. Recentemente, a história voltou à tona. Alguns órgãos da imprensa divulgaram a informação de que o novo sistema iria começar a ser implantado nas próximas semanas. Será? Bom, a primeira previsão era de que o projeto saísse definitivamente do papel ainda em 2011, 4 anos atrás. E que fosse concluído antes da Copa do Mundo de 2014. Mas o SINIAV, Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, ficou em ponto morto e com o freio de mão puxado durante todo esse tempo. Nós fomos entender por que a instalação de chips eletrônicos de identificação na frota de veículos brasileira ainda não vingou e se eles vão mesmo aparecer nas ruas em breve. O SINIAV é um sistema nacional, portanto controlado pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que adiou a data para 30 de junho de 2015, agora. O que a gente pode adiantar logo de cara é que certamente esse prazo vai ser prorrogado por mais algum tempo. E esse assunto não foi adiante porque não foi bem planejado por parte do DENATRAN. O DETRAN de São Paulo propôs um seminário nacional para discutir o assunto, principalmente o custo e planejamento de implantação. E a conversa não envolve só os departamentos de trânsito, mas também as secretarias de segurança pública, os departamentos de estradas, os estados, as montadoras e até as seguradoras de veículos. É muita gente para discutir o assunto. Por um lado, a questão tecnológica está resolvida. A gente explica melhor daqui a pouco.
Mas, ao que tudo indica, a maior lombada que o CineAve ainda não conseguiu suplantar está diretamente ligada a dinheiro, custo do projeto. O custo para implantar isso são das torres, são dos chips, e não é um custo barato. E o Denatran, até hoje, ainda não conversou conosco para discutir essa questão a fundo. O único estado que começou a fazer essa implantação é o estado de Roraima, inclusive parou, e é uma das menores frotas do Brasil. Imagine em São Paulo, que tem 25 milhões de veículos. Então, o que a gente precisa discutir? É quem paga a conta, e a conta não é barata. No ano passado, as placas eletrônicas foram instaladas nos veículos de Roraima, a segunda menor frota brasileira, com menos de 170 mil automóveis. Mas por conta de uma série de falta de definições, o CineAve também estacionou por lá e continua parado num enorme imbróglio que envolve setores técnicos e até o legislativo. Enquanto isso, os mais de 5 mil cidadãos roraimenses que compraram as etiquetas estão rodando há mais de um ano com chips colados no para-brisas, sem qualquer utilidade. Se for ver quanto foi licitado lá em Roraima o chip para cada veículo, é um valor alto, R$ 90 por veículo, mais ou menos, R$ 95. Não é um valor barato. Hoje esse valor está muito abaixo disso. Então, a tecnologia disponível hoje é possível, de fato, implantar. O que precisa ser discutido é como aliar essa tecnologia com todo um estudo econômico-financeiro e como implantar isso em todos os estados da federação. Isso não é simples, é extremamente complexo e também precisa saber quem vai pagar para fazer as torres, quem vai pagar para colocar o chip no veículo, e nós defendemos que isso não pode ser um custo muito alto para o cidadão. São Paulo, a maior frota do país, tem mais de 25 milhões de veículos. Só pelo tamanho dessa base já é possível imaginar o custo dessa novidade. Para se ter uma ideia, a troca das placas com 2 para 3 letras, só em São Paulo, levou 7 anos para ser concluída. Isso que na época a frota de veículos era bem menor do que é hoje, né? Ou seja, além das demoras nas definições pelo Denatran, a instalação dos chips eletrônicos em todos os automóveis no país vai ser um processo todo em marcha lenta. O sistema de identificação de veículos será composto basicamente por antenas leitoras que identificarão os chips colados nos carros, motos e caminhões. Instaladas em postes ou placas de sinalização, essas antenas são bastante simples e até 7 vezes mais baratas do que o atual sistema de câmeras que lê a combinação de letras e números das placas dos carros. Por meio de ondas de rádio em uma frequência para aplicações de curto alcance, essas antenas poderão identificar cada veículo que passar a uma velocidade de até 160 km por hora. O tempo de conversação entre o chip e a antena é de apenas 10 milissegundos, quase 10 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. A placa eletrônica trará informações como o número da placa, modelo, cor, número do chassi, código Renavan e nome do proprietário. Todos esses dados serão transmitidos em tempo real para as centrais de processamento dos Detrans, onde serão analisadas. Além de inibir furtos e roubos, os principais objetivos do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos são identificar veículos com IPVA em atraso e multas vencidas e contribuir no controle e monitoramento de congestionamentos. Que é um projeto que permite que a gente possa ter um controle, uma segurança muito maior para o próprio cidadão. Imagina todas as praças de pedágio também integradas com isso. Você consegue saber se o veículo, por exemplo, foi roubado, se ele passar em qualquer praça de pedágio, vai apitar, isso imediatamente tem que estar linkado com as secretarias de segurança para que possam ir atrás do veículo. Então, você consegue com isso ter uma espécie de um RG de todos os veículos. Isso é muito bom para o cidadão, é muito bom para os governos, né? Só não é bom para os bandidos, tá certo?
A proposta é interessante, mas nos resta ter paciência, porque o CineAve já está parecendo o caótico trânsito das grandes metrópoles, de tão parado. Por diversas vezes, nós tentamos contato com a assessoria do Denatran para ouvir uma posição deles. Infelizmente, não fomos atendidos, não. A gente continua esperando. No próximo bloco, a web em risco. Recentemente, uma falha de segurança, considerada grave, foi identificada por pesquisadores. Ela afetava principalmente sites de comércio eletrônico. Saiba do que se trata. E ainda hoje tem as novidades que vêm por aí a bordo do Windows 10, o primeiro upgrade gratuito da história do sistema operacional. O Olhar Digital Plus volta já. Há alguns anos, quando eles surgiram, representaram esperança de uma vida nova para milhares de deficientes auditivos. Mas na sua infância, os implantes cocleares eram caros e não muito eficientes. Agora, graças à tecnologia, o horizonte mudou e as perspectivas são muito melhores. Dos nossos 5 sentidos, o único que pode ser substituído com uma prótese é a audição. O ouvido biônico ou implante coclear é uma prótese sensorial que substitui o ouvido humano. Hoje, no mundo, há mais de 60 mil usuários de implante coclear. É como se fosse um transplante do ouvido, só que em vez de ser com um ouvido de uma outra pessoa, é com um ouvido digital. É um ouvido biônico, que é chamado até o apelido. Quando as ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos, elas entram no canal auditivo e atingem o tímpano. A partir daí, essas ondas sonoras são mecanicamente amplificadas e transmitidas para a parte interna do ouvido. É ali que está a cóclea, responsável por enviar os sinais do som para os nervos e para o cérebro. No implante coclear, o som entra por um microfone e é processado por um microcomputador externo. O som, então, é transformado em informação digital e transmitido via ondas de rádio para o implante na parte interna do ouvido. Os eletrodos colocados dentro da cóclea estimulam eletronicamente o nervo auditivo e a pessoa volta a escutar. O profissional, normalmente é um fonoaudiólogo, ele programa esse eletrodo para cada paciente, para que, dependendo da perda de audição dele, da frequência da perda de audição dele. Há quase 10 anos, Walter perdeu completamente a audição. Ele ficou 1 ano sem ouvir absolutamente nada até que descobriu o implante coclear. Em 2006, ele fez a primeira cirurgia. Após 30 dias da operação, o aparelho foi ativado e, como num passe de mágica ou um milagre da tecnologia, ele voltou a ouvir. E uma fonoaudióloga ativa por software. Ela tem um cabinho que ela põe aqui, coloca no computador e ela vai ativando, né? Porque eu tenho 22 eletrodos dentro da minha cóclea, que faz o papel das células auditivas, né? Porque as minhas morreram, né? O implante coclear não é algo novo. Começou a ser feito ainda na década de 70, mas com o avanço da tecnologia se tornou mais acessível e também evoluiu bastante em questões de hardware e software. Hoje, a audição de um implantado é praticamente perfeita. Agora, óbvio que ainda não é um ouvido igual ao nosso ouvido. Nosso ouvido tem muito mais refinamento. Quando ativei o aparelho, 30 dias depois da cirurgia, eu notei que a voz era um pouco robotizada, metalizada. De tempos em tempos, com o ajuste de software da fono e interagindo com a minha memória auditiva, o som vai parecendo quase natural. Mas eu volto a falar, jamais eu vou ouvir como um ouvinte normal.
curioso é que, mais do que devolver a audição, o que já é espetacular, a tecnologia permite ainda que o aparelho externo se conecte via Bluetooth com outros dispositivos. Aí, o ouvido biônico realmente ultrapassa a capacidade humana. As atualizações de software, é como um computador, né? O Windows 7, o Windows 8. Então, eu sempre me proponho a atualizar para acompanhar as novas tendências, as estratégias que a gente tem aqui para música, até para conectividade, né? Porque hoje é possível que eu atenda o celular direto no aparelho sem usar o celular aqui, porque é uma conectividade, né? Então, Bluetooth, exatamente, 2.4 GHz. Então, isso é tudo de bom, né? O implante coclear é bem diferente dos tradicionais aparelhos auditivos. Esses dispositivos apenas amplificam o som, mas se a pessoa não escuta nada, não adianta amplificar. É mais ou menos como dar óculos a um cego e esperar que ele volte a enxergar. No Brasil, o implante coclear é 100% custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O procedimento é feito inclusive em crianças recém-nascidas com deficiência auditiva. Para jovens e adultos, existe todo um protocolo de avaliação para definir se o paciente realmente necessita do implante. O implante coclear é para surdez total ou quase total, que é a pessoa que não se adapta com o aparelho de audição convencional. É uma coisa nova, eu sou biônico, me fala, eu sou biônico. Ah, você escuta além das paredes? Eu falei, não, assim não, menos, né? Eu não escuto além das paredes, né? Eu escuto o que todo mundo está escutando, com um diferencial que não escuto 100% do que um ouvinte escuta, mas 99% dá para encarar. Será que a web como um todo pode estar em risco? Muita gente começou a se fazer essa pergunta depois que uma gigantesca falha de segurança foi identificada alguns meses atrás. O principal problema estava relacionado justamente aos sites de comércio eletrônico, que dependem de conexões seguras, aquele famoso cadeadinho que aparece no navegador. Saiba agora do que se trata. Uma vulnerabilidade online ameaça derrubar 8% dos maiores sites da internet, mais de 1 milhão de páginas em todo o mundo. O problema não é novo, tem raiz nas políticas de governo dos Estados Unidos de mais de 20 anos atrás. O chamado Logjam tem a ver exatamente com a principal tecnologia usada para garantir a segurança das informações que trafegam diariamente pela internet: a criptografia. A criptografia é a técnica em que a informação transmitida pode ser transformada da sua forma original para outra impossível de ser decifrada. A intenção é que apenas o destinatário certo e com a chave específica possa ter acesso àquela informação. As chaves são longas sequências de números que escondem o conteúdo transferido. Teoricamente, quanto maior a chave, mais segura ela é. O Logjam explora uma falha embutida intencionalmente nos computadores. Entre os anos 80 e 90, o governo norte-americano considerou ilegal a exportação de programas de criptografia forte. Esses softwares eram considerados armas em potencial. Ao mesmo tempo que se defende criptografia para proteção de privacidade individual, o pessoal da investigação, eles querem poder quebrar isso aí se houver suspeitas sobre algo, ou se quiserem fazer busca e apreensão. Como é que você faz busca e apreensão num computador onde está tudo criptografado com criptografia forte? Você pode ter que levar anos ou talvez nunca consiga quebrar aquilo. Então esse é um dilema entre dois polos da discussão, o polo da privacidade e o polo da investigação. Então tem países que sugerem proibir criptografia, e a gente acha isso errado. Você tem que, ao contrário, estimular o uso da criptografia pelo usuário normal para ele não ser uma vítima fácil de espionagem. Ainda que a proibição tenha sido ignorada por grande parte da internet ainda nos anos 90, a opção de criptografia mais fraca ainda é a base de segurança de muitos computadores e softwares em todo o mundo.
O erro pode, inclusive, enganar um serviço que acredita estar usando uma criptografia forte, quando, na verdade, está usando uma versão fraca. E hoje em dia, qualquer site com criptografia fraca é alvo fácil para mentes mal intencionadas. O Logjam poderia permitir a alteração de informações em um site que parece seguro. E para consertar o problema, alguns sites mais antigos, quando atualizados, podem não mais funcionar. A boa notícia é que ainda não há indicação de que alguém tenha realmente aproveitado esta falha para fazer algum ataque virtual. Mas pesquisadores acreditam que o mais provável é que a falha tenha sido usada por governos para a vigilância da web. Os principais navegadores do Google, Apple, Microsoft e Mozilla já estão trabalhando para corrigir o problema. Eles devem deixar de suportar páginas com criptografia fraca muito em breve, o que tornaria a navegação na internet mais segura. Mas, de novo, poderia deixar mais de 20 mil sites inacessíveis para os usuários desses navegadores. Especialistas dizem que a internet é vulnerável. Isso porque é uma rede descentralizada. E desde sua origem, a rede mundial sempre pensou mais na comunicação do que na segurança. Isso, na verdade, acarretou um grande progresso da internet. A internet floresceu porque ela nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Ela se preocupou em entregar eficientemente mensagens de um lado a outro do mundo, tá certo? E integrar o maior número de indivíduos possíveis. Então, eu acho isso que são características positivas. A internet cresceu porque o centro dela é leve e simples e com isso ela pode se expandir milhares e milhares de vezes, que é o que nós vemos hoje em dia. Logo depois do intervalo, você vai conferir as novidades do Windows 10. O primeiro update gratuito da história do Windows chega no final de julho e promete muitas novidades. Você confere todos os detalhes daqui a pouco. O Olhar Digital Plus volta já. Altos e baixos. Depois do Windows XP, o Windows Vista foi um fiasco. O Windows 7 foi lançado e agradou os usuários. Já o Windows 8 não foi exatamente um sucesso. Tanto é que o Windows 8.1 alterou muita coisa da primeira versão. Agora, a Microsoft se prepara para espalhar pelo mundo o Windows 10. Ele será o primeiro update gratuito da história do sistema operacional. Mas será que ele vai agradar? A promessa é que o novo Windows 10 seja lançado entre julho e setembro deste ano em 190 países e 111 línguas. Enquanto a gente espera, para aumentar ainda mais essa ansiedade, olha só tudo o que nós já sabemos sobre o novo sistema operacional da Microsoft. A primeira informação importante, e que deve agradar muitos usuários de Windows, é que quem utiliza as versões 7, 8 e 8.1 poderá fazer a atualização para o Windows 10 de graça. Segundo a Microsoft, o objetivo do Windows 10 é criar uma experiência mais pessoal através de diferentes dispositivos. O sistema será integrado com PCs, tablets, smartphones, com o Xbox One, o óculos de realidade aumentada HoloLens, objetos conectados e até dispositivos vestíveis. Aliás, uma nova versão do Windows voltada para a internet das coisas estará disponível de graça no lançamento do Windows 10. A Microsoft diz que ela atenderá a um conjunto diversificado de aparelhos, como caixas eletrônicos e máquinas de ultrassom, por exemplo. Assim como nas versões anteriores, o novo Windows terá diferentes tipos de edição para atender cada usuário da melhor maneira possível. Os principais são o Windows 10 Home, a edição de desktop focada no consumidor final, e o Windows 10 Mobile, projetado para os smartphones da Microsoft. Ele incluirá os mesmos aplicativos do Windows 10 Home, além da nova versão do Office com touch otimizado.
mais de 30 smartphones da linha Lumia estão na lista dos dispositivos que poderão receber o novo sistema operacional. O Windows 10 deve ocupar menos espaço no seu HD do que o Windows 8. Um novo algoritmo de compressão vai permitir economizar até 15 GB de espaço em alguns PCs. O mesmo benefício se aplica a celulares que futuramente rodem o Windows 10. Um novo recurso já apresentado pela Microsoft para o Windows 10 é uma adaptação do Continuum, ferramenta que adapta a interface para tablets e laptops. Com o Windows 10, será possível utilizar o celular como se fosse um computador. Ao conectar o smartphone ao monitor, o software se adaptará para preenchê-la como se fosse o Windows tradicional para PCs. Tudo é muito similar ao Windows 10 completo, usado nos PCs, mas o processamento é todo realizado no smartphone. Ao que tudo indica, os aplicativos do Windows 10 serão universais, ou seja, vão se adaptar automaticamente entre PCs, tablets e celulares, se ajustando a diferentes tamanhos de tela. Na versão mais recente do preview técnico do Windows 10, a Microsoft atendeu a pedidos dos usuários e incluiu o menu Iniciar completo na nova versão, integrando a lista de programa com as já tradicionais Live Tiles, os blocos. Outra novidade é a possibilidade de intercalar o uso entre um teclado e um mouse para o touchscreen com apenas uma rápida configuração. A nova versão do Windows ainda possibilitará a criação de múltiplos desktops, cada um com seus próprios ícones, widgets e funcionalidades, de forma semelhante às páginas de aplicativos de smartphones e tablets. Existirá uma loja unificada em que os usuários poderão comprar e experimentar aplicativos. E entre os tradicionais jogos Campo Minado, Paciência e Free Cell, a grande novidade na pasta de jogos do Windows 10 será o Candy Crush Saga. Outra diferença será a possibilidade de desbloquear dispositivos utilizando dados biométricos, como a análise da íris, impressões digitais ou reconhecimento facial. As máquinas que tiverem o Windows 10 instaladas e possuírem pelo menos um dos tipos de sensores necessários oferecerão aos usuários a oportunidade de criar um login por meio de biometria. Ah, e não podemos esquecer do novo navegador, claro. Depois de tantos anos de Internet Explorer, agora o Windows 10 trará o Project Spartan. E por fim, mesmo antes do lançamento do Windows 10, já há boatos de que a Microsoft trabalha em uma atualização do sistema, cujo codinome é Redstone, prevista para 2016. Seria uma atualização grande que provavelmente traria novas funcionalidades e suporte para novas categorias de dispositivos que ainda não foram abraçados pelo Windows 10. E aí, está ansioso? Pois é, nós também. Agora é esperar para conferir tudo isso pessoalmente na telinha do seu PC, tablet ou smartphone. Se você ainda não faz parte da comunidade Olhar Digital, está perdendo a oportunidade de trocar ideias e informações com a galera mais conectada do Brasil. Acesse olhardigital.com.br, faça seu cadastro e junte-se à turma. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!